Olá pessoal, aqui é o Matheus novamente, tudo bem com vocês? Dessa vez nós iremos apresentar o projeto integrador, que é o projeto de conclusão do nosso curso de Ciência de Dados, também a disciplina ministrada pelo nosso professor Alessandro Bertolani. E aqui nesse trabalho nós iremos fazer uma análise de um dataset, com dados enviados pelo nosso professor. Cada aluno recebeu uma base de dados e a partir dela nós temos que tirar algumas informações, como por exemplo, qual que é o tamanho ideal do nosso dataset, com base nesse nosso dataset, qual que é o tamanho ideal de amostra que nós iremos necessitar, nós iremos precisar para conseguir tirar informações importantes da nossa base de dados de clientes, e com isso nós treinarmos modelos, um modelo de regressão, um modelo de clusterização e um modelo de classificação, tá joia? Como no nosso vídeo anterior, esse vídeo ele vai focar na apresentação do trabalho, em algumas informações, como nós vamos mais na parte 2, sobre o processo de desenvolvimento e treinamento de aprendizado de máquina e desenvolvimento dos nossos modelos de machine learning, tá joia? Então fica aí, nós vamos novamente tratar de assuntos e conteúdos muito interessantes, tá joia? Como eu falei, esse é um projeto proposto pelo nosso professor Alessandro, e trata-se de uma empresa fictícia chamada aqui de UVV Wine, que seria um clube de vinhos, e com isso nós temos um dataset com notas fiscais dos nossos clientes. E a partir desse dataset nós vamos desenvolver nossos modelos. Mas a primeira etapa aqui é o desenvolvimento da informação, encontrar essa informação-chave que é o tamanho da nossa amostra. Qual seria o tamanho ideal da nossa amostra? E para conseguirmos alcançar esse objetivo, nós iremos utilizar os testes de hipótese, tá bom? Aqui, como da outra vez, nós vemos as bibliotecas que nós utilizamos, algumas funções, a maioria delas desenvolvida pelo nosso professor em conjunto. Nós fizemos alguns ajustes, cada aluno, de acordo com o seu projeto, tá joia? Parte interessante, nós vamos seguir, tá joia? Primeira etapa, carregamento do nosso dataset, nosso ETL, que é padrão, que é essencial para conseguirmos tirar informações úteis de uma base de dados, tá joia? Drop de algumas colunas desnecessárias, aqui a correção, tinham colunas aqui que estavam invertidas, então nós corrigimos. O grupo vai mostrando que por tipo de conta, nós temos aqui um agrupamento por tipo de conta de cada cliente, e aí talvez cada tipo de conta seria um nível, um nível de plano, já que é um clube de vinhos, talvez seria um standard, um VIP e assim por diante, talvez um diamante, enfim, você pode imaginar a classificação que você preferir. E aqui uma impressão dos metadados do nosso dataset, um data frame. Aqui nós temos uma quantidade de 1.120.000 entradas, ou seja, 1.120.000 linhas distribuídas com 11 colunas, coluna do número fiscal, região, e aí informações do nosso cliente, que é super importante para a gente entender o perfil de cada cliente nosso, que é isso que normalmente define o tipo de conta. Aqui é a renda bruta desse cliente, as informações dos vinhos, ou do vinho que ele comprou, e aqui o total gasto pelo nosso cliente. Uma verificação de existência de nulos, não temos nenhum. E aí nós partimos, essa primeira parte foi totalmente modularizada, ou seja, criamos primeiro um módulo para depois chamarmos essas funções de cada atividade. Então a atividade 1, que era para plotar as informações do gráfico, as informações do nosso dataset, com as métricas descritivas, como métrica de tendência central, não tem amplitude, mas tem o valor mínimo, o valor máximo e assim por diante. Uma função aqui para a realização do Bootstrap, da análise Bootstrap. Aqui a análise do erro padrão e assim por diante. Nós vamos ver para que serve cada uma dessas funções aqui na execução delas. Então aqui a impressão do gráfico, como se comporta, onde estão concentradas as quantidades do nosso dataset, no caso com base na coluna total. Então estamos, o valor máximo que foi gasto de R$ 31.326,80 por um cliente. A média de gasto é cerca de R$ 5.000, R$ 4.933. E é a partir daqui que a gente define, a gente encontra esse intervalo de confiança. Em seguida aqui nós temos a execução do gráfico, do erro médio padrão, médio, e onde ele se estabiliza. Então ele se estabiliza, o ponto em que ele encontra aqui essa linha vermelha, que é do erro padrão médio. Aqui nessa intersecção nós temos a faixa do tamanho que define o tamanho da amostra ideal para que a gente realize os trabalhos em cima desse dataset. E aqui nós vemos que é entre 590.000 e 600.000, isso aqui está em escala de 1.000 unidades. Então, de fato, aqui na verdade 595.000.
certo? Então aqui nós até colocamos que o erro padrão médio está se estabilizando em R$ 7,84, R$ 7,84, e o tamanho correto ideal da nossa amostra, com base nessa análise gráfica, fica entre 590 e 600 mil notas fiscais. Esse seria o tamanho da nossa amostra. E aí, a partir daqui, nós vamos realizando alguns testes importantes, como os testes de normalidade. Vou passar bem rápido, porque depois eu vou mostrar um resumo para vocês. E aí nós realizamos os testes, né, tanto para a amostra que nós identificamos lá em cima, que é a amostra ideal, quanto para aproximadamente 10% desse valor, dessa quantidade de notas fiscais. Caso os resultados, né, dos testes eles sejam iguais ou aproximados, nós podemos adotar a quantidade de 10% como referência. Tá joia? E aí nós realizamos vários testes, desde o teste de normalidade, o teste. E aí nós realizamos, em cima do teste de normalidade, nós realizamos a análise bootstrapped também, definindo um intervalo de confiança para cada um dos dois, teste de independência, né, entre as amostras, testes de dependência, né, teste de distribuição também, tanto o de hipótese, tanto o paramétrico quanto o não paramétrico também, e os testes de média amostrais. Com isso nós tivemos esse resultado de tabela, onde nós vemos os resultados, tanto para o teste, né, do ano que nós realizamos o ano sondagem para 59 mil, quanto para 595 mil amostras, para uma amostra de tamanho de 595 mil linhas. Esse aqui é um solo de referência, né, que nós identificamos com base na nossa análise gráfica, dali onde o erro padrão médio se estabiliza. E aí nós vemos que em todos os testes que nós realizamos para esse valor de 10%, ele fica aquém, né, fica fora do intervalo de confiança da nossa quantidade de referência. Por mais que o nosso erro médio aqui ele é igual ou próximo, muito próximo, o intervalo de confiança nem fica dentro. Com isso nós vamos, a partir disso, entendendo isso, nós vamos seguir utilizando o nosso valor de 595 mil linhas. É um valor alto, é praticamente aí mais que 50% do nosso dataset? Só que ainda assim dá para trabalhar. A gente consegue, né, utilizar os algoritmos de treinamento, tem alguns que são mais eficientes até mesmo para isso. Né, vai dar um trabalho, como eu gastei horas aqui em alguns treinamentos, mas funcionou, deu certo. Já? Aí a próxima atividade, né, a análise descritiva do nosso dataset, as colunas e a separação delas em quantitativas e qualitativas. Análise gráfica da distribuição, né, de cada uma dessas colunas. Já? E aí, seguimos para a análise das qualitativas, aí cada gráfico, né, é correspondente ao seu tipo de informação. Já é cada gráfico aqui um gráfico de histograma, gráfico de linha, gráfico de barra, utilizado para variáveis quantitativas, e aqui a análise das qualitativas. Nós temos um gráfico de barra, um gráfico de pizza, para cada uma delas, demonstrando a distribuição entre elas. Por fim, uma tarefa que eu achei muito interessante, muito legal de fazer também, que foi a análise, né, do resultado da pesquisa de satisfação. Nós vimos que nós temos uma coluna que ela está aqui até como qualitativa, se eu não me engano. Cadê? Da conta. Acho que eu não usei ela, eu fiz a análise dela. Como a gente já ia trabalhar aqui, eu não fiz a análise dela. Mas nós temos uma coluna que é a opinião do cliente. E aí, quando nós fizemos aqui um value counts dessa coluna, nós vemos que temos, dentro das nossas 1.120.000 linhas, muitas respostas iguais, como se a opção de resposta fosse padronizada. Isso aqui, eu já vi alguns formulários, como um formulário, por exemplo, de cancelamento, se você for cancelar a Netflix, alguns outros serviços de streaming, você tem um formulário em que você tem um campo para outros, mas ele te dá muitas opções abrangentes e úteis, abrangentes específicas, eu não sei como colocar isso exatamente, mas você padroniza a resposta do cliente. Isso te facilita a análise do dado. Por quê? Porque você consegue direcionar, você consegue filtrar melhor essas respostas e entender ali o motivo, a tendência de, por exemplo, os cancelamentos ou outros. E aí aqui nossos clientes, eles, né, se distribuíram entre essas respostas, e aí são respostas desde a entrega foi bem rápida, funcionou bem, até mesmo respostas mais neutras, como sem opinião, ou respostas ruins, nada digno. E aí aqui nós fizemos uma classificação, nós separamos palavras que nós vimos ali, eu separei palavras que eu vi ali nas respostas. Foi um trabalho com um pouquinho de trabalho, mas como não eram muitas linhas, foi mais tranquilo de fazer. Eu descritivizei essa coluna, transformando em 0, 1, 2, 3 e 4, indo de 0 a 4, de muito insatisfeito até muito satisfeito. E aí eu agrupei palavras que eu entendo como para muito satisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito e muito satisfeito. Então palavras que já são padrão, como nós vimos aqui no início, e outras ruins, deixa eu desejar, ou não gostei, experiência ruim.
E aí aqui nós fizemos essa discretização por meio de um for, onde se existisse essa palavra, esse trecho, né, dessa string dentro da resposta, a gente criou uma nova coluna classificando a opinião do cliente, o nível de satisfação. E por fim, a gente fez análise bootstrap, não sei porque não apareceu aqui, não consegui rodar. A gente fez análise bootstrap disso e fizemos um plot também da distribuição, de como os clientes distribuíam. E aqui, para esse caso, ficou muito parecido. Tanto a faixa, quanto o intervalo de confiança, quanto o valor aqui, tanto para 59 mil linhas, uma amostra de 59 mil, ou uma amostra de 595 mil linhas. Bom, e aqui nosso relatório final, falando sobre o que nós conseguimos tirar de informação. E aqui nós vimos que nós vamos utilizar o valor de 595 mil linhas como amostra, tá joia? A gente vai partir agora para a parte 2, tá joia? Já volto com a parte 2. Nós voltamos aqui com a parte 2, tá joia? A parte 2 do nosso projeto, que foi dividido tanto nessa descoberta, né, do nosso tamanho ideal de amostra, e agora a parte de treinamento de alguns algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning. Esse projeto aqui eu já até enviei, depois que eu enviei, que eu vi a mensagem do professor, mas a gente está gravando aqui para poder fazer, para subir novamente no portal do aluno com o nosso vídeo completo. Tá joia? E algumas informações interessantes, né? A utilização do scikit-learn, que é uma biblioteca fantástica e muito completa de aprendizado de máquina. Como se divide, né? Nós temos o nosso dataset, e aí nós do dataset tiramos um conjunto de treinamento e teste, e do treinamento nós tiramos treinamento e validação. Mais algumas informações. As nossas bibliotecas, né, que aqui também são muito necessárias, bibliotecas de aprendizado de máquina, como de regressão linear, para cross-validation também, a joia de reamostragem. Aqui uma função também para plotagem. Novamente, bibliotecas gerais, eu acho que até repetir algumas coisas aqui também, mas não tem problema. Aqui nós dividimos em 3 partes, né, que são as funções para os regressores, né, nós vamos treinar um modelo de regressão, funções para os clusterizadores e para classificadores, porque aqui dentro a ideia era que a gente escolhesse um modelo específico para que realizássemos o treinamento, ou um modelo que a gente tivesse mais afinidade e quiséssemos treinar, como alguns modelos. Nós já treinamos em outras matérias, em outras disciplinas, alguns aqui são mais comuns, né, isso porque são mais fáceis, mais intuitivos, mais práticos. Nós não abusamos muito aqui não, tá bom? Alguns nós trocamos para ficar melhor, até mesmo porque o nosso dataset se comportou melhor, e nós também demos a preferência aqui em alguns casos utilizar os modelos que nós já trabalhávamos. Bom, aqui para os regressores, treinamento de regressão linear, tá joia? Aqui as funções que nós utilizamos. Eu só vou confirmar, mas se eu não me engano, aqui para regressão, nós treinamos um modelo, não treinamos um modelo de regressão linear, nós treinamos um modelo de regressão por árvore de decisão, porque o nosso conjunto era um conjunto muito complexo, e isso atrapalha um pouco quando a gente vai fazer um modelo de regressão linear, nossa base de dados, né? E aí depois eu vou abrir aqui também, funções para não ter que voltar, né? Os clusterizadores, caminhos, nós utilizamos aqui o caminhos para poder treinar, tá joia? Modelo caminhos, aqui algumas funções, algumas outras funções que nós utilizamos, que aí nós utilizamos, né, o silhouette, o teste do cotovelo, né, o método Elbow, para podermos treinar, para podermos descobrir, né, para ver como se comportava a distribuição do nosso conjunto. Isso aí nós vamos falar novamente depois. A função dos classificadores, aqui tem algumas bibliotecas que a gente utiliza por padrão, que não necessariamente seriam necessárias, mas nós utilizamos várias importações aqui de modelos de aprendizado de máquina, como o Navy Bayes, árvore de decisão, o NVizinhos, né, o KNN, Spot Vector Machine, entre outros aqui, muito interessantes. Vou passar um pouquinho mais devagar, pode depois voltar e dar um pause aí se você quiser buscar alguma informação desses conjuntos, tá bom? dessas funções utilizadas. Em seguida nós fazemos novamente o carregamento do nosso dataset, né, ele está aqui na minha conta do Google Drive. Carregamento, né, utilizando o separador, por mais que o padrão, né, o CSV é separado por vírgula, quando eu não colocava vírgula estava dando erro, ele não estava conseguindo ler adequadamente, mas aqui quando eu adicionei o separador, ele leu normalmente o head, né, vendo como é que se comporta pelas linhas, e aqui uma observação, eu puxei a base de dados crua, então a opinião do cliente não veio discretizada, ela veio aqui como opinião do cliente. Nós vamos fazer esse processo novamente aqui para os nossos treinamentos, tá bom? Novamente a parte do ETL, né, de limpeza, de ajuste da coluna, de qual coluna, aqui um print, né, da nossa quantidade de linhas, né, só mostrando que é mesmo dataset, a mesma quantidade de linhas, nós temos o dataset geral, o PyPy novamente por conta, aqui o nosso info, verificação novamente da existência de nulos, e em seguida nós fizemos aqui a apresentação, né, de cada coluna, e aí, aqui
copiamos e colamos, né, da primeira parte, que foram as conversas que nós fizemos, referente ao quando o erro padrão está estabilizando, o tamanho da nossa amostra. E aí nós vamos usar o tamanho do conjunto ideal de 595.000 linhas para cada conjunto. E aí nós iniciamos a atividade 1, que é de modelo de regressão. E aí, novamente, aqui na parte de normalizar uma prescrição, nós precisamos a coluna de opinião do cliente. Mesma coisa que nós fizemos lá no final da na atividade 3 da primeira parte, né, do workflow do nosso projeto. E aí aqui, né, normalização das colunas, as colunas estavam bem, com amplitude muito grande, então nós fizemos aí uns ajustes para normalizar elas, reduzir também a dimensionalidade. E em seguida definimos aqui o tamanho da nossa amostra, 595.000 linhas. Definimos o conjunto de treino, que aí nós estamos solicitando que ele crie uma amostra aleatória, né, randômica, sem substituição do nosso dataset, mostrando aqui o tamanho do nosso dataset, quantidade de colunas, né, o reshape. E aí nós partimos para a segunda parte da atividade 1, que é separar a entrada, né, nosso XY do treinamento. E aí nós já definimos o nosso conjunto de 595.000 linhas, fizemos aqui a dropagem, né, do nosso Y. Mas tirei a coluna de nota fiscal porque é inútil, né, esqueci de tirar ela no ETL, mas tirei aqui porque ela vai ser inútil para o nosso aprendizado de máquina. Em seguida, nós realizamos aqui a dropagem, né, dessas colunas, e a nossa coluna total, que é a nossa coluna que vai ser o nosso Y. E aqui nós vamos fazer um modelo de regressão para estimar o gasto por perfil de cliente e por perfil de gasto. Então nós vamos estimar como seria isso, muito útil para estimar, para prever quantidade de gastos, né, para prever, na verdade, a arrecadação de um período, de um semestre, de um quadrimestre, de um ano, que é muito útil para a empresa saber, ter uma previsão, né, de quanto ela poderá arrecadar de acordo com o perfil dos seus clientes. Então, aqui a transformação em array, de NumPy, para facilitar o nosso treinamento também, né, já que são só valores numéricos. Aqui, né, só comprovando que o tipo é NumPy de array, definindo o nosso Y, também fazendo o cache, né, transformando ele em MD array também. E aqui a nossa parte que nós fazemos o nosso train test split, a separação. E aí eu defini que o nosso test size, né, o tamanho do nosso conjunto de teste aqui vai ser 30% do nosso conjunto, que a gente definiu, do nosso XY. E aí separo o conjunto de treino em treino e validação, que depois nós vamos fazer também novamente essa divisão para o conjunto de treino e validação, e para o conjunto de teste fica os 30%, como a gente definiu. Eu até coloquei errado aqui, 80, porque antes a gente tinha feito com 80-20, né? Aqui, aí a gente pode corrigir. E aí, como eu falei, nós utilizamos um modelo de regressão gradient boosting, né? Que é um modelo que ele funciona por árvore de decisão, e não o modelo de regressão linear, tendo em vista a complexidade do nosso dataset, algumas informações do nosso dataset que eram muito particulares, e nós estávamos tendo valores interessantes de métrica. E a análise bootstrap do score, né? A gente fez aqui o treinamento, carregamos, fizemos também uma predição, e aqui o resultado da plotagem do intervalo de confiança do treino e do intervalo de confiança da validação, né, distribuição bootstrap, como funciona, muito similar aqui e aqui. Okay? E aí os resultados, né, dos testes de acurácia, né, do nosso modelo de regressão, ele alcançou aqui assim, valores fenomenais nos nossos conjuntos aqui. Então 99% no conjunto de treino, 99% no conjunto de validação e de teste também, e apresentando um resíduo também muito baixo, ou seja, a diferença entre o real estimado é aproximadamente zero, provando aí que o nosso modelo ele consegue performar muito bem, alcançando, predizendo, né, valores muito similares do real, do que de fato, e aí nos três conjuntos, tanto no conjunto de treino, que foi pelo qual ele foi treinado, e nos demais conjuntos também, de teste e de validação. Aqui a plotagem das nossas métricas, né, de resíduos das forças ajustados, a distribuição, a densidade e o que é plot. E aqui nós vemos, né, as métricas. Muito interessante que o nosso valor de RMSE, né, médio quadrático, erro médio quadrático, e o nosso desvio padrão residual, a diferença entre eles que dá o nosso resíduo também, que comprova, né, e o nosso R2 aqui provando uma alta acurácia do nosso modelo, cerca de 99, e aí a mesma coisa aqui para validação também. E a plotagem dos conjuntos, né, do real versus estimado e o join de cada um deles, os três. E aí em seguida testamos o modelo, né, vimos que o modelo ele conseguiu predizer o valor muito bem. E a plotagem gráfica disso também, né, valores aqui próximos de zero. Então, porque esse conjunto né, que nós simulamos aqui é pequeno, então nossos valores aqui eles não vão variar tanto.
apresentam valores ideais para a gente, de 100%, né, de acurácia, perfeito modelo na análise, porque são valores pequenos, então ele tende a performar melhor. E aí o contexto do nosso problema, né, desenvolver um modelo capaz de estimar o total gasto em vinho com base nas características físicas do vinho e do perfil do nosso cliente. Aqui as etapas que nós já citamos acima, os resultados obtidos, né, no conjunto de teste, indicando que o modelo ele consegue explicar mais que 99%, ou seja, quase 100% dos gastos por perfil de cliente e tipo de vinho, né, apresentando uma acurácia perfeita. Joia? E como eu falei, esse modelo de gradiente Cushing ele performa muito bem em datasets mais complexos. Tá? Já nós tentamos fazer com regressão linear e assim foi uma catástrofe, rodou por horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Eu nem me lembro, eu sei que eu deixei o dia inteiro rodando, enfim, foi bem complicado, bem difícil. E eu refiz várias vezes, até mesmo no modelo de customização a gente teve que fazer vários ajustes, porque algumas coisas passavam e nós voltamos. Então assim, foram vários dias com várias horas de treinamento aí dos nossos modelos, né? Não foi só em um, foi em dois. O de regressão de clusterização me deram muito trabalho. Em seguida nós partimos então para o modelo de clusterização, já é a mesma etapa aqui de discretização, de definição de caching, separação de x e y, separação de treino, teste e validação, aqui comprovando, né, o tipo, classe dos nossos conjuntos, e aqui uma plotagem do nosso dataset por tipo de conta. Como nós falamos, nós mostramos anteriormente também, o dataset ele se comporta dessa forma, tendo agrupamento nesses valores de 1, 2 e 3, que, né, são os valores que cada cliente pode ter. E aí nós vemos aqui uma grande concentração no tipo de conta 1, que aí você pode talvez colocar como o modelo, a classe, né, de conta do tipo de conta do cliente, talvez o mais básico, e aí você tem uma quantidade maior de clientes agrupados nela, ou talvez não, ou talvez são modelos novos, são tipos de contas novos, tipos novos que os clientes conhecem pouco, então isso vai te dar insights para você poder atacar o seu marketing com o grupo de vendas a partir daí. E aí, a primeira etapa, nós realizamos o método Elbow, né, o método de cotovelo, para a gente entender aonde o nosso cotovelo aqui nessa da linha da distorção dos valores K, no valor da quantidade de cluster, onde a distorção ela é maior, que aí apontando para a gente a quantidade ideal de clusters. Então nós vemos aqui uma queda muito forte da quantidade de 1 para 2 e também de 2 para 3, já é mais de 1 para 2. E aí nós vemos que daqui em diante ele vai se estabilizando, então a de 2 para 3 que é como na verdade se comporta, e aqui também, né, já mostrando para a gente, dando indícios de que aqui se divide melhor de 2 para 3 grupos de clientes, né, que é a análise pela inércia também, mostrando também a mesma coisa, né, na queda gigantesca de 1 para 2, e aqui também uma queda considerável de 2 para 3, e depois a estabilidade, que justamente, né, onde o cotovelo ele dobra e se estabiliza, ele segue reto. E aí nós aplicamos o método silhouette, que rodou por maravilhosas, deixa eu ver se vai aparecer aqui, não vai mostrar não, mostrou lá por 15.120 segundos, isso aí dá muitos minutos e muitas horas. E aí nós rodamos, ele fez aqui a impressão, mostrando um valor de score mais alto para N clusters igual a 3, ou seja, comprovando que o nosso conjunto, o nosso dataset se distribui melhor em 3 clusters. Já, e aí nós criamos o modelo, mostramos aqui na divisão, certinho. Nós temos o modelo caminhos com N clusters e inicializando com o caminhos mais, que ele é mais complexo e ele consegue trazer mais informações e treinar muito melhor do que o modelo padrão. Tá, já e o número de inicializações é igual a 10. Treinamos aqui o modelo, tá, em cluster igual a 3, e aí realizamos uma predição e a testagem dos clusters. E aí aqui nós já fizemos um print da quantidade, né, que ele fez na nossa predição. Ele distribuiu os nossos dados, os nossos clientes, nesses 3 grupos. Então ele concentrou aqui 222.846 aqui, no grupo 1, 44.500 e 553, né? No grupo 2, 65.801 no grupo 3. Está apresentando essa divisão percentual entre os nossos clientes. Então 66,9, quase aproximadamente 67, 3,4 e 19,7. Em seguida nós fizemos também uma análise, né? Fomos medindo as proporções dos nossos clientes, tanto no conjunto de validação quanto no conjunto de teste, apresentando valores muito similares com o que nós vimos lá em cima, né? Mas com variação interessante, mostrando que, né, o sistema ele não há overfitting nem underfitting no nosso modelo, porque ele está bem equilibrado, bem balanceado. Se você ver, né, o percentual, né, a casa decimal aqui varia, por mais que o valor inteiro não, mas aqui ele mostra uma pequena variação. Em seguida nós fizemos aqui o teste do modelo, simulando os valores, como nós fizemos acima também, e fazendo o teste do modelo. E aí nós fizemos essa análise de como o nosso modelo funcionou, e aí como nós dissemos, conseguimos, e como nós falamos, o nosso modelo conseguiu, primeiro, né, com base nos testes, né, do silhouette do Elmo, provamos que de fato o nosso conjunto se distribui melhor em três grupos, e nós
realizamos o treinamento e o nosso modelo ele apresentou ótimos resultados, de 67%, 13%, 20% na capitalização. Em seguida, o nosso terceiro e último modelo, né, para acabar com o nosso está ficando bem grandinho, que é o modelo de classificação, que é um reforço, né, de como para a gente classificar o tipo de conta do nosso cliente. Nós vimos que nós temos 3 classes, né, nosso conjunto se divide melhor em 3. Mas como classificar? E nós utilizamos um modelo para poder fazer essa classificação dos nossos clientes, ou seja, de acordo com o seu perfil de compra e de acordo com o seu perfil como pessoa, como cliente, tanto pelo que você comprou quanto por quem você qual tipo de conta que é o seu. Isso aqui facilita no quê? Facilita, por exemplo, o processo de classificação. Como que alguém define, como que é definido o tipo da conta do cliente? Isso é um processo manual? Como que é feito? O cliente escolhe? Aqui nós vamos assumir que é algo que é dado ao cliente conforme o seu perfil. Ou não, digamos que não é para classificações automáticas, mas para a gente poder melhorar talvez essa definição dos limites, né? O tipo, esse cliente com esse perfil, com esse tipo de compra, como que a gente vai definir? Qual que é o limite para a gente definir que esse cliente aqui, para a gente classificar esse cliente como conta 1, conta 2 ou conta 3? E aí o modelo de classificação ele é muito útil para ajudar nesse tipo de definição, né, de como classificar os nossos clientes. Aí nós fizemos o dataset já normalizado, né, e discretizado lá em cima, para a gente não ter que fazer o processo de discretização, por exemplo, da coluna da opinião do cliente. Aqui ela já está discretizada. Bom, em seguida o ETL, a separação da entrada X e Y, separação da entrada split, tá joia? E em seguida a escolha e criação do modelo de classificação. O Google Colab, né, que nós utilizamos, o nosso notebook, ele tem limites de recursos computacionais, memória RAM, entre outros. E isso é um ponto negativo para a gente treinar alguns modelos, tendo em vista o tamanho do nosso dataset. Então, vários modelos aqui quebravam e faziam o nosso dataset reiniciar, porque ele não conseguia, o nosso dataset, não, desculpa, o nosso notebook reiniciar, porque ele não conseguia performar, ele não conseguia, como é que eu posso dizer, não conseguia executar bem o algoritmo. E aí ele quebrava. Então, para a gente não ter problemas, nós fizemos uma pesquisa também para entender o grau de complexidade, como trabalhava, a velocidade que funcionava esses modelos de classificação. E aí nós chegamos a alguns ganhadores assim, principais, só que mesmo definindo cerca de 5 principais, a gente também teve problemas. Então nós fomos reduzindo até chegarmos a esses 2 aqui. Então todos os outros nós tivemos problemas que foram removidos, e apenas o Linear SVM, Support Vector Machine, e o Navy Bias, que é o mais simples de todos. Todos esses 2 aqui foram os que performaram bem, tá joia? E aí nós fizemos os testes de cross-validation, tá joia? E ao realizar o teste de cross-validation, os 2 performaram muito bem, atingindo 100% de acurácia. E nós optamos pelo Linear SVM, tendo em vista, como eu falei, a sua maior complexidade, comparando com o Navy Bias. E aí nós realizamos o cross-validation para 5, até 5 vezes, porque esse aqui, se nós realizássemos para 20, nós iríamos ter um custo de execução muito alto, que também traria problemas, como eu falei, para o treinamento, e nós não ganharíamos em muito os scores, não mudaria muita coisa, né? Tanto que só para 5 aqui a gente já viu que há resultados favoráveis em todos eles de 100%, para todos eles. E aí a análise bootstrap de cada um, tá joia? De cada um dos testes, e aqui também um print, né, da média de 100% e o desvio padrão dos nossos scores. Em seguida nós realizamos a medição da acurácia da matriz de confusão, e aí, tanto por meio de treino, quanto de validação, quanto de teste, e nós vemos que a acurácia ela foi de 100% em todos os modelos, todos os testes. E aqui a matriz de confusão, né, apresentando que aqui nós conseguimos acertar 100%, classificar corretamente 100% da classe 1, errando 0 e 0, né, no caso, porque aqui nós temos na matriz de confusão a análise da classe 1, então aqui eu defini, são os falsos negativos e falsos positivos, mas para simplificar, aqui é a linha onde eu tenho que corretamente, né, o valor real é 1, e aqui a coluna que foi predito como 1. Aqui eu predisse que todos os valores aqui eram 1, que corresponde a de fato ao valor real. Em contrapartida, nessa coluna eu tenho a predição como 2, e nessa linha o valor real 2. O valor real 2 coincidiu com o quantitativo predito. Da mesma forma, conseguindo o mesmo raciocínio para o 3 também. Todos os valores foram corretamente preditos, nós não tivemos erros, todos igual a 0. Bom, e aí a mesma coisa, né, na classificação aqui do conjunto de validação, muda, né, o quantitativo, tendo em vista que são conjuntos diferentes, e aqui no conjunto de teste também tivemos o mesmo resultado. Em seguida realizamos o treino do modelo, como fizemos nos outros, e por fim, né, a avaliação parcial, o relatório parcial do nosso modelo de classificação,
utilizando o linear support vector machine, tendo 100% de acuracy no pós-validation tanto 1 quanto 2, nossa matriz de confusão mostrando que, né, houve uma predição da classe correta, né, em 100% para todos os conjuntos, e mostrando que houve, né, que foi um sucesso o nosso treinamento. E aí pode-se dizer, né, que houve um overfit, né, aprendeu muito sobre o nosso conjunto, e aí ele está capturando todos os traços do nosso conjunto, só que, como nós vimos, ele performou bem também dentro das demais classes. Por fim, eu vou fazer a leitura aqui justamente da nossa conclusão geral, né? Que nós temos aqui uma otimização na classificação dos clientes. Nós temos também uma decisão estratégica de faturamento que pode ser tomada com base no modelo de regressão que nós definimos, e ações de marketing e vendas que podem ser mais direcionadas conforme o perfil do tipo de conta, né, o perfil que o nosso cliente ele se adequa. E aí, otimizando, como eu falei, otimiza esse processo de classificação. A gente consegue definir melhor o perfil do nosso cliente, e com isso atacar esse grupo de clientes, esse perfil de clientes, de forma mais específica, não gastando dinheiro, não gastando recursos com ações de marketing que são ineficientes ou não são direcionadas, não são específicas. Esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Mais uma vez agradecer ao professor, foi um grande desafio. Eu sei que podem ter acontecido erros, né, algumas coisas que ficaram esquecidas, mas foi um trabalho que procurei ter o máximo de atenção, mesmo que demorou muito tempo para executar alguns códigos. Eu voltei, executei novamente, troquei, ajustei algumas coisas, e acredito que foi um ótimo aprendizado para poder treinar bastante do que nós aprendemos em algumas matérias, como nós tivemos uma matéria também que foi a matéria de visualização, métodos quantitativos, né, que é uma matéria que foi bem parecida até, e aí nós conseguimos aplicar bastante conhecimento do que nós vimos. Com isso, o vídeo fica por aqui. Bom, agradeço a oportunidade, como eu falei, espero que o canal volte. Nós temos ideias aí de como apresentar melhor esse universo de ciência de dados, e é isso. Muito obrigado, um forte abraço, tchau, tchau.